Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio, e não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem, todos vós, para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só penso em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, e da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, e não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesada em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se a vossa riqueza prosperam. Não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Pai, muito obrigado por tua palavra que é viva, a tua palavra que é santa, a tua palavra que não muda, nós mudamos. O mundo passa, o sistema muda, mas, Senhor, a tua palavra não muda, permanece para sempre. Estamos aqui para ouvi-lo, Senhor, para ouvir o Senhor, para ouvir a tua voz e, Senhor, sermos edificados, transformados, limpos e conhecê-lo cada dia mais. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso guia, nos conduza nessa noite, edificando o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A todos nós que estamos participando, ó Deus, deste culto, através das redes sociais. Em nome de Jesus, pedimos a tua iluminação e capacitação para compartilhar aquilo que o Senhor quer nos compartilhar hoje. Em nome do Senhor Jesus é que oramos agradecidos. Amém e amém. Querido, uma das coisas mais desesperadoras da vida é quando precisamos de ajuda e buscamos frequentemente alguém que possa entender-nos e também estender-nos as mãos, ou que possa tirar-nos daquela situação de calamidade. Porém, ninguém se apresenta. É muito pior ainda, queridos, quando recebemos promessa de que tal situação será resolvida e quando chega exatamente aquele ponto do auge, do clímax, que aguardamos aquela virada de jogo, as coisas não acontecem. A Bíblia diz que a esperança adiada abate a alma. E o texto que nós lemos aqui vai falar exatamente de algumas adversidades, de algumas situações vividas por Davi. Davi estava mais uma vez vivendo numa situação de injustiça. E mais uma vez o povo se levanta contra ele para tentar derrubá-lo, tirá-lo do seu trono. Porque ele estava num lugar alto que Deus havia posto, no entanto, as pessoas queriam tirá-los de lá. E essa não é a primeira vez que Davi passa por uma situação de calúnia, uma situação de difamação, de injustiça, em que as pessoas conspiram contra ele tentando derrubá-lo. Esse Salmo de Davi, na verdade, é uma exortação ao povo de Israel a confiarem em Deus, sobretudo aquelas pessoas que seguiam Davi, apesar de tudo que Davi havia passado. Então Davi, a partir das suas experiências com Deus e vivendo aquele caos, aquela situação adversa, estudando todas as adversidades, conhecedor do problema, observa que Davi em nenhum momento nega o problema, em nenhum momento Davi nega que está sendo perseguido, em nenhum momento Davi fecha os olhos
para a intenção daqueles que estavam tentando derrubá-lo, e ele faz essa ilustração como um homem humilde que ele era, e ele se apresenta olhando a grandeza de Deus, a força de Deus, o baluarte que Deus era, se contrapondo a essa grandeza de Deus, a essa firmeza de Deus, a rocha que era Deus, ele se contrapondo a toda essa magnitude de Deus, ele em sua humildade diz que ele é como uma cerca, ou como um muro que está prestes a cair. E que os homens, vendo isso, vêm com toda a força tentando derrubar a única coisa que lhe falta, que é a dignidade. E é isso que o texto vai dizer. Já tiraram o trono de Davi, já pegaram as esposas de Davi, já pegaram aqui os bens de Davi, já subtraíram a coroa de Davi e todas as outras situações. E como se não fosse suficiente agora, estão querendo tirar a dignidade de Davi. Esse texto que Davi escreve, na verdade, é um cântico que Davi faz em meio a toda essa tribulação, em meio a todo esse sentimento, queridos, de luta e de dificuldades. E nasce, portanto, esse cântico de Davi. Aqui nós observamos que não há um início, como é comum em muitos salmos, uma introdução de oração, de súplica, palavra dirigida ao próprio Deus em busca de socorro. Mas é, sobretudo, um salmo didático, uma canção que Davi faz para chamar a atenção do povo, aqueles que estavam com ele, que fugiram com ele e que abriram mão de tudo para estar com Davi, porque acreditava que Deus era com Davi e que Davi era um ungido de Deus. É nesse contexto que nasce essa canção. E não há um consenso, mas há pelo menos duas situações, duas ocasiões, que é possível que Davi esteja vivendo quando ele compõe este salmo, quando ele compõe esta canção. Alguns afirmam que era no período, talvez, de quando Davi reinava em Hebrom. E no período que ele reinava em Hebrom, era uma situação complicada. Ele ainda não era e não tinha sido aclamado rei sobre todo Israel, mas reinava em Hebrom. Mas o período em que ele reinou em Hebrom foi um período extremamente difícil, foi um período extremamente de luta. E é ali nesse contexto que ele, então, para alguns, compõe esta canção. Mas, para outra parte, eu sou tendencioso a acreditar que era exatamente esse momento que Davi estava vivendo, que nasce esse cântico de Davi, era quando o seu próprio filho Absalão e aqueles oficiais que o seguiam, primeiro Absalão, ele é conhecido na Bíblia, não sei se você já estudou sobre o caráter de Absalão. Absalão é conhecido como o sedutor dos corações. Por quê? Porque quando ele quis usurpar o trono de Davi, ele não chegou imediatamente preparando um exército e armando uma conspiração contra o seu pai. Ele não fez assim. Normalmente toda conspiração, ela começa de uma forma sutil, de uma forma manipuladora, de uma forma cheia de engano. E é assim que Absalão, ele se apresenta como sedutor de corações, ou seja, ele seduziu corações de muitas pessoas até conseguir que as pessoas ficassem contra Davi e a favor de Absalão. E é nesse contexto que eu creio, como muitos outros estudiosos acreditam, que nasce esse salmo de número 62, quando o seu próprio filho conspirou contra ele, que ele teve que fugir, e aí então o filho se apossou do harém de Davi, do reinado, da coroa e de todas as coisas. E ele fugiu, deixando tudo. Mais uma vez, Davi abre mão daquilo que pertencia a ele e que, através do seu filho Absalão, Satanás tenta destruir o propósito de Deus na vida de um homem. Observa que apenas uma pessoa pode gerar um estrago profundo na vida de uma comunidade. Então, como que era que Absalão, na minha concepção, ao estudá-lo, eu vejo ele como um sedutor de coração. Porque a Bíblia diz que quando Davi, e era comum que os reis sentassem no trono, e
resolvesse as demandas. Todas as demandas normalmente eram resolvidas na praça diante de juízes. Mas muitas questões os juízes não resolviam. Até porque muitos juízes recebiam subornos. E muitas demandas vinham então para o rei decidir. Os irmãos vão lembrar aquele episódio de Salomão, o filho de Davi, que reinou com sabedoria. E quando duas mães estavam brigando por uma criança, a mãe verdadeira e a mãe falsa queriam a criança. Então Salomão, como rei, como os juízes não conseguiram resolver essa demanda, foi parar diante do trono de Salomão, e Salomão, com sabedoria e discernimento, consegue distinguir quem era de fato a mãe verdadeira. Quando diz que ia dividir, a outra que não era mãe não se importava. Então diz, divide porque é metade meu, metade dela. Então não mostrava nenhuma afeição materna pela criança. E a mãe verdadeira, obviamente, ia se opor. Ia preferir entregar o filho com vida do que ter metade do seu filho. Então Salomão, com sabedoria, faz essa separação. Observa que vem sempre alguém com engano, tentando dissimular alguma coisa, e precisa-se ter discernimento para saber o que é de fato verdade e o que de fato não é verdade. E não é apenas ouvir e projetar, transportar. Então, Salomão, ele resolve aquela demanda com sabedoria, e aí ele identifica de fato quem era a mãe verdadeira. E aqui não era diferente. Então, quando Davi julgava as questões, a Bíblia diz que Absalão, seu filho, ficava na porta, esperando as pessoas passarem. E quando elas passavam, ele ia lá e abraçava e dizia: qual é a sua demanda? Ah, se eu fosse rei, eu resolveria a tua demanda. Quando algumas pessoas iam voltando de Davi, e aí o rei conseguiu resolver sua demanda, e que não, ele dizia assim: mas se eu fosse o rei, eu faria isso, faria aquilo. E assim ele conseguiu seduzir corações e levantar pessoas, de tal forma que as pessoas deixaram Davi sozinho. E Davi então teve mais uma vez que fugir. E é nesse contexto que Davi encontra-se em uma situação desesperadora, pedindo e precisando de ajuda, buscando frequentemente alguém que pudesse estender as suas mãos, que pudesse tirá-lo daquela situação de calamidade. No entanto, queridos, ninguém se manifestava a favor de Davi. E aí a Bíblia mostra, queridos, que ela, por ser um livro cheio de conselhos, de sabedoria, os Salmos de número 62, que nós estamos lendo, ele nos mostra que Deus, ele é o nosso único refúgio. E é exatamente isso que o texto diz. O Salmo 60, versículo 11, vai nos dizer o seguinte, olha só. Salmo 60, versículo 11 diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Então, queridos, a Bíblia é cheia de conselho, e em todo o tempo, por mais que as pessoas sejam instrumentos de Deus para nos abençoar, nós não podemos esperar nas pessoas, porque na maioria das vezes elas irão nos decepcionar, elas irão nos frustrar, e até mesmo elas poderão nos deixar na mão. E isso não é porque elas tenham má vontade, muitas vezes é porque não têm o recurso. A Bíblia diz que Deus é detentor de todo o poder, não o homem. Deus é aquele que cumpre a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa. A Bíblia vai dizer isso, que aquele que prometeu é fiel para cumpri-la. Portanto, queridos, Davi sabia de todas as situações. E Davi se projeta mais uma vez diante de um caos, diante da dificuldade, diante da luta. Ele se apresenta diante do Senhor e ele sabe exatamente que o seu socorro provém de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês exatamente isso. O nosso socorro não é vão no Senhor. Ou seja, só o Senhor pode nos prover socorro, quando ninguém mais pode. Quando nós estamos a ponto de perder a esperança, Deus é o único que pode tornar viva a nossa esperança. Nós estudamos sobre Abraão,
E Paulo vai falar algo sobre Abraão. Abraão, ele alimentava a sua fé, mesmo contra a esperança. Ele cria, essa expressão que Paulo usa, ele cria contra a esperança. E muitas vezes, ter esperança não significa que temos fé. Às vezes, tem pessoas que têm uma certa esperança, mas confunde muito essa esperança com positividade, com positivismo. E nem sempre, é claro que a esperança, a fé, ela vai gerar positividade. Diante de adversidade, nós teremos uma postura positiva. Mas a positividade não pode gerar fé. Então, mas tem muita gente que confunde essa ideia, esta linha de esperança e essa linha de positivismo, declarar palavras vazias. E a nossa fé só é fé quando ela é posta no Senhor, e não posta no vazio ou nos meios pelos quais Deus utiliza para realizar milagres. Muitas pessoas depositam a sua fé, depositam a sua esperança nos meios pelos quais Deus usa. E o meio pelo qual Deus usa pode ser pessoas, pode ser recursos, pode ser uma porta aberta, pode ser qualquer coisa. Mas essa fé ela não pode ser depositada, sobretudo, nos meios pelos quais Deus usa. Então, esse mesmo Deus que estabelece as nossas lutas, que permite que atravessemos exílios, que permite que passemos situações que temos que fugir muitas vezes, abrir mão de nosso palácio, de abrir mão dos nossos confortos, de abrir mão do nosso trono, daquilo que Deus já nos deu e que é nosso, e que estamos perdendo por algum motivo. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que ainda assim é importante esperarmos em Deus. E Davi, embora perdendo tudo isso, ele continuou crendo, ele continuou esperando. Ainda que o seu filho, dentro da sua própria casa, seduziu o coração de alguns, e olha que seduziu corações de amigos de Davi, fazendo com que os amigos de Davi se distanciassem. E eram os nobres ali que começaram a dizer: vamos tirar Davi, porque o jovem Absalão, ele é promissor. Então tudo começa com sedução. Nós precisamos ter discernimento. Aí ele seduz o coração, e dentro da sua própria casa, Davi sofre um golpe. E aquelas pessoas que estavam com ele, agora não querem mais Davi. Não querem nem mais estar com Davi. Não querem nem mais ouvir Davi. Não querem nem mais compartilhar com Davi. Então Davi sai de uma situação extremamente abatido. E quais as palavras de Davi que nós podemos tirar como lição nos dias em que vivemos hoje, um dia de desesperança, um dia em que a crise se estabeleceu no sistema de saúde, no sistema político, no sistema econômico, nas instituições mais sérias, que é o casamento, a família, as escolas e todos os outros setores que são atingidos por crise e que nós não temos mais esperança. Temos visto tamanha injustiça e tantas outras coisas e que muitas vezes perdemos a esperança. Nós observamos aqui, no entanto, queridos, que Davi tem algumas atitudes que eu queria compartilhar. Primeiro, eu quero chamar a atenção para o nosso tema, que o verdadeiro socorro não está no homem. O verdadeiro socorro está no nosso Senhor. E é isso que ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Essa expressão de Davi é um advérbio. Somente em Deus espera a minha alma é um advérbio hebraico que quer dizer somente, quer dizer de fato. Ou seja, ele não se apega a outras coisas, ele não se apega aos meios, ele não se apega e ele não espera no recurso que ele tem, na influência que ele tem, na capacidade que ele tem. Ele está dizendo o seguinte: unicamente a minha alma espera em Deus. E eu digo para você que esperar em Deus é algo extremamente difícil. E ele fala exatamente isso no versículo 21. No versículo 1, somente em Deus a minha alma espera, silenciosa, porque dele vem a salvação. Esperar silenciosamente aqui, que Davi está falando, não tem nada a ver com ociosidade, ficar sem fazer absolutamente nada. É esperar em Deus sem murmurar.
É esperar em Deus sem questioná-lo. É esperar em Deus sem querer queixar-se do que está vivendo. Esperar silenciosa em Deus não tem nada a ver com ficar de braços cruzados, calado. Silenciosamente em Deus é preparando o terreno no que diz respeito a louvando a Deus. E silenciosamente, esperar silenciosamente é aceitando tudo que Deus está impondo e permitido e orando a Deus, louvando a Deus, preparando o terreno para a hora que Deus disser faça isso, então agir. Essa é a ideia. Então, ele diz, eu vou esperar em Deus, eu não vou esperar em homem, sabe por quê? Porque os da minha própria casa se voltaram contra mim, o meu próprio filho me decepcionou. Davi estava aqui coberto de decepção, frustrado com a postura de pessoas que possivelmente estavam ao lado dele, comiam à mesa de Davi e agora estavam derrubando Davi. Então Davi diz, diante de tudo isso, a lição que Davi aprende, e a gente aprende isso, meus irmãos, com experiência, com maturidade, e são nos dias mais terríveis da vida. Que família nós temos de fato, é a de sangue. É a de sangue. Raros amigos nós encontramos, infelizmente, no corpo de Cristo, quando deveria ser. Porque nas primeiras adversidades as pessoas debandam, as pessoas viram as costas. Mas aquele que te ama é o da sua própria casa, muitas vezes. Portanto, Davi expressa a sua confiança somente em Deus. Somente em Deus é um advérbio hebraico que quer dizer, de fato, verdadeiramente, eu só espero em Deus, mas em ninguém. Porque toda movimentação de homem, toda movimentação de recursos é impulsionado pelo próprio Deus. Versículo 2, ele diz, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Uma outra verdade que eu quero dizer, que Davi deixa muito evidente, é que Davi, ele não omite o abalo que ele está vivendo. Ele já está sendo abalado de toda aquela situação. Aquela situação veio e o abalou. Jogou para um lado, jogou para o outro. O que ele está dizendo é que, embora tenhamos fé em Deus, embora esperemos apenas em Deus, não significa que não seremos abalados. Seremos abalados. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Então, a ideia aqui não é a ausência de problema, não é a ausência de luta. Não significa que o justo não seja abalado. Muitas vezes as pessoas olham para um crente, principalmente para um pastor, para uma liderança, e porque ele está abalado, as pessoas se decepcionam. Colocam sobre a vida do pastor uma cobrança sobre-humana, como se o pastor fosse super-homem. O pastor é de carne e osso, sangra como qualquer um. Então, todos nós, o homem mais consagrado nessa terra que possa ser, ele se abala. Todos se abalam. Nós vamos ver Moisés se abalando, nós vamos ver Elias se abalando, nós vamos ver Jeremias se abalando, grandes homens de Deus, os apóstolos se abalando, João Batista se abalando. Portanto, nós podemos nos abalar, mas não cairemos. Por quê? Ele diz, o Senhor é a minha rocha. Então o vento sopra, o vento vai soprar sobre tua casa, o vento vai soprar sobre sua vida. Nós somos como árvores plantadas, que por mais que venha a força do vento, nós vamos envergar, nós vamos para um lado, nós vamos para o outro, balançar, mas não cairemos. É isso que ele está dizendo, eu posso até balançar, como temos balançado em várias circunstâncias das nossas vidas. Você tem balançado. Então balançar é algo humano, não é algo vergonhoso, dizer que está abalado com uma situação. E nos abalamos em algumas situações da vida. Por exemplo, quando perdemos alguma coisa, ou quando perdemos alguém, quando sofremos um golpe, quando sofremos uma traição, quando sofremos calúnia, difamação. Enfim, quando perdemos o emprego, quando perdemos as nossas expectativas, nos abalamos. É normal, nós nos abalamos. Mas a perspectiva de Davi era outra. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio e o Senhor é a minha salvação. Ou seja, ainda que eu seja abalado, o Senhor me sustentará. E é isso que ele segue dizendo. Então confie em Deus. Por mais que o vento esteja soprando sobre qualquer circunstância da sua vida, se você crê e consegue ver o Senhor como tua salvação e o único meio de socorro, saiba que Ele é a tua rocha. E Ele, por mais que você se abale, Ele o sustentará. Aí ele diz assim,
Ora, e ele vai dizer, eu não serei muito abalado. Então ele volta os olhos para quem? Para o problema. Ele olha o problema, ele vê o problema e sabe exatamente o que as pessoas dizem. O verso 13 diante vai dizer o seguinte, até quando acometereis vós, aquelas pessoas, Absalão e os que eram do palácio de Davi, que fazia parte do conselho de Davi, que traiu Davi e que agora não queria mais Davi, e porque uma pessoa com espírito de sedução estava seduzindo, que era Absalão, estava seduzindo o coração dos outros, fazendo que os outros olhassem Davi indiferente e tentassem matá-lo. Não quisesse mais Davi como rei. E essa pessoa conseguiu fazer isso com Davi. E aqui Davi diz, até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derrubardes como se fosse uma parede pendida, um muro prestes a cair. O que Davi estava dizendo assim, eu já estou destruído, eu já estou balançado, eu já estou atacado, eu já perdi tudo. Agora vocês ainda querem vir me dar o golpe de misericórdia, acabar com a minha dignidade? É isso que Davi vem falar. Então ele sabia de tudo isso. Davi sabia que as pessoas estavam querendo derrubar a sua dignidade. E ele humildemente se coloca como uma parede pendida, prestes a ser derrubada. E as pessoas vendo a oportunidade, aquela parede está pendida. Se empurrarmos, ela vai cair. Mas Davi diz assim, ainda que eu pareça um muro pendente, ainda que eu pareça um muro caído, ainda que eu pareça uma parede prestes a cair, ainda que vocês empurrem para que eu caia, Deus é o meu baluarte, eu jamais serei abalado. O discurso de Davi muda. Do versículo 3 ele vai dizer o seguinte, até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derrubardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. No verso 2 ele diz, só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Ele começa dizendo, não serei muito abalado. Mas na proporção, quando ele começa a ver Jesus, ele começa a ver Deus como sua rocha, ele começa a ver Deus como sua força, como seu recôndito, quando ele começa a ver Deus como seu alto refúgio, a sua esperança cresce, a sua fé cresce, e ele então, no verso 6, ele muda o discurso de muito abalado para jamais abalado. Observa o que ele diz. Só ele é a minha rocha, verso 6. Só ele é a minha rocha, só ele é a minha salvação e o meu alto refúgio. E não serei jamais abalado. Então observa, no primeiro momento, no verso 3, ele vai dizer, não serei muito abalado. Então ele reconhece que nós podemos ser abalados. Mas na proporção que os nossos olhos não é tirado daquelas pessoas que querem derrubar-nos como se fosse um muro pendido, uma parede prestes a cair, uma parede inclinada que só empurrando cai, e quando começa a tirar os olhos do problema e pôr os olhos em Deus, aí nossa fé aumenta. Nós somos mais fortalecidos, nós somos mais animados quando começamos a ver a grandeza de Deus, quando começamos a não olhar para os problemas, não olhar para os adversários, não olhar para aquilo que querem fazer conosco, mas começar a olhar para a grandeza de Deus e dizer, tu és a minha rocha, tu és o meu alto refúgio, tu és a minha salvação. E aí, quanto mais olharmos a grandeza de Deus, quanto mais olharmos o poder de Deus, mais tranquilidade inunda o nosso coração e ficaremos cada vez mais em paz em meio às guerras e em meio às tribulações. É isso então que Davi nos ensina, a tirarmos os olhos, não ignorar o problema, saber os fatos, mas saber que, ainda que eu seja uma parede pendente, uma parede inclinada, prestes a cair, e que as pessoas querem dar o golpe de misericórdia para acabar definitivamente com você, saiba de uma coisa, declare, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é a minha salvação. Quanto mais cantarmos a grandeza de Deus, quanto mais olharmos para a grandeza de Deus, nós saímos daquele discurso, não seremos muito abalados, para aquele discurso, não serei jamais abalado. Porque o que o inimigo quer é nos abalar, roubar-nos a paz, fazer com que joguemos a toalha, fazer com que desistimos dos nossos sonhos, dos ideais e dos propósitos que Deus nos confiou. Amém, queridos? Então, primeiro conselho que eu te dou, espere em Deus. Esperar em Deus. De que forma? Silenciosamente.
Silenciosamente não é ociosamente, de braço cruzado. Não é isso. É esperar no Senhor, louvando, confiando, agradecendo e derramando diante dele. Amém? Esperando a hora que Deus vai dizer, faça. É agir no tempo de Deus. Esperar em Deus em silêncio é esperando o tempo de Deus. Até a hora que Deus dizer, haja, aí você age. Não é esperar de uma forma em silêncio, não tem nada a ver como esperar Deus displicentemente. Ou dizer, está na mão de Deus, Deus vai fazer o que quiser. É fazer e ficar ligado, para quando Deus disser, haja, você agir. É agir no tempo de Deus. Amém? Então Davi diz assim, eu vou agir no tempo de Deus, eu vou agir na hora de Deus. O silêncio é a melhor arma. Quando nós ficamos em silêncio, Deus se levanta e Ele nos justifica. Por isso, nós temos que louvar a Deus em silêncio. A segunda lição é ter certeza de que Deus age. Tenha certeza de que Deus age. Verso 5 diz exatamente isso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Amém? Não ponhais o seu coração no tesouro, não ponhais o seu coração nas riquezas, não descanse nas pessoas, no seu status, naquilo que você possui ou que você tem, mas ponha a tua esperança em Deus. É dele que vem a tua esperança. O teu socorro, meu irmão, aquilo que você está buscando, minha irmã, vem de Deus. É de Deus que vem o teu socorro. Amém? A terceira lição que eu quero dizer é que Deus age no tempo certo. Olha só o que diz o verso 12. Que o poder pertence a ti. Olha, agir no tempo certo, aliás, eu vou aguardar um pouquinho isso. Diante dessa luta da crise, eu quero dizer para você que você tem que esperar no tempo certo. Isso eu falei, que o texto quer dizer que quando nós esperamos Deus em silêncio, significa exatamente isso. Esperar em Deus em silêncio. Então, espere o momento certo para agir. E louve a Deus pela vitória. Louve a Deus enquanto isso. Tá? Observa o que diz o verso 12. Por que eu preciso descansar em Deus? Por que eu posso descansar em Deus? Porque é do Senhor que vem a minha segurança. Porque o salmista Davi tinha plena convicção de que, o verso 12, e a ti, Senhor, pertence a graça. Aliás, é o verso 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, ninguém tem poder se do céu não for confiado. As pessoas podem virar para você e dizer assim, eu tenho poder para te destruir, eu tenho poder de derrubar sua vida, eu tenho uma capacidade de te fazer mal. Não tem. Não tem se Deus não der. Quando tentaram pegar Jesus, aqueles soldados, Jesus recebe o beijo de Judas, que traiu com um beijo. Satanás entrou no coração de Judas, é isso que a Bíblia diz. Então, Satanás entrou no coração de Judas, e então, se Satanás entrou no coração de Judas, Judas estava possesso. Mas a manifestação de Satanás não foi jogar pedra em Jesus, foi dar um beijo. Então, muitas vezes, Satanás está por trás de um beijo malicioso, de falsas aparências de piedade. Então, quando Judas beija Jesus, Jesus tem discernimento. E Jesus diz assim, com beijo, que é isso que tu fizeste, Judas? Com beijo me traíste? Ele saiu constrangido. E os guardas não tiveram força para prender Jesus. Sabe o que Jesus diz? Vocês vieram aqui me prender? Eu vou me entregar. Por que ele vai dizer isso? Porque ninguém tinha poder para prender Jesus, que é a fonte de todo poder. Então, ele se entregou. Os homens não tiveram poder para prender Jesus. Os religiosos não tiveram poder para prender Jesus. As autoridades romanas não tiveram poder para prender Jesus. Nenhum deles tinha poder. Só prenderam Jesus porque Jesus se entregou. Quando Pilatos queria libertar Jesus e disse, olha, me diz quem tu és. Você não sabia que eu tenho o poder de te soltar e de te crucificar e te prender? Jesus disse, ninguém tem autoridade. Tu não tem autoridade se do céu não for dado. Então ninguém tem poder. Deus é a fonte do poder. Deus é autossuficiente. O poder de Deus é autossuficiente. Provém do próprio Deus. Existe um poder paralelo, relativo, que é
quando Deus confere poder para uma situação. Então, o poder pertence a Deus, meu irmão. Deus tem um poder para mudar a sua história. Deus tem um poder para desfazer todo o laço que armaram contra ti. Deus tem um poder para envergonhar aqueles que querem te envergonhar. Deus tem um poder para mudar a situação na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu trabalho, nas tuas finanças, em tudo que você possa viver, as perseguições que você possa estar vivendo, as calamidades, as frustrações, as tristezas e as angústias. Deus tem o poder de mudar toda essa realidade. Amém? Mas Davi termina declarando a grandeza do Senhor. Ele diz o seguinte, e eu quero concluir o verso 12 dizendo: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. O que Davi está dizendo é, Deus é a fonte de todo poder e de toda graça para qualquer crise que você possa estar vivendo. Deus tem o poder e a graça suficiente para qualquer situação de crise que você possa estar vivendo. Amém? Mas no meio, ele diz assim, não só para ele, mas ele diz também para aqueles que estavam com ele. E ele então conclama os homens que estavam com ele a confiar também em Deus. Olha o que ele diz no verso... Verso 8 ele diz, confiai nele, ó povo. Ele estava se referindo àqueles que fugiram com ele. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Seja tempo de paz, seja tempo de guerra. Derramai perante ele o vosso coração. O que ele está dizendo? O escape pelo qual eu descanso no Senhor e espero nele é derramando o meu coração. É uma expressão que é usada semelhante a uma água se derramando. Então é derramar o coração em clamor e em súplica diante de Deus. Só assim, queridos, os nossos desertos serão transformados. Quando tirarmos os olhos dos homens, deixar de esperar que o nosso socorro venha dos homens e deixar de pôr os olhos e ficar olhando apenas também para as calamidades e para as pessoas que nos perseguem. E sobretudo, quanto mais melhor cantar, declarar que Deus é a tua rocha, Deus é o teu refúgio e Deus é a tua salvação. No primeiro momento ficaremos abalados, mas conforme fortalecemos a nossa fé, nós declaramos como o versículo 6. O discurso do versículo 3 muda para o versículo 6. De muito abalado, não seremos muito abalados para a situação de dizer, ao ponto de dizer, jamais seremos abalados. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor é a sua rocha. E uma casa edificada sobre a rocha pode descer os rios, podem soprar os ventos, a chuva pode cair com força, mas aquela casa não cai. Sofre todos os intempéries da vida, mas ela não cai. Por quê? O seu alicerce é Jesus, não pessoas, não recursos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.